Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou Isabela Costa Andrade e esse é meu canal, seja bem-vindo se você ainda não é inscrito. É o seguinte, hoje eu vou ler com vocês e analisar a minha redação que me fez entrar para a universidade. Meu terceiro ano foi lá em 2022, portanto foi esse o ano dessa redação. Eu entrei no ano seguinte, 2023, e tô cursando a faculdade ainda até hoje. Estou de férias e tava lembrando da minha redação, faz muito tempo que eu não leio. Eu não lembro o que tá escrito e eu quero analisar e reagir sobre ela com vocês, vou falar o que eu faria diferente e o que eu gostei de ter escrito. O tema foi Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então bora lá. Eu comecei a redação falando o seguinte: no longa-metragem que narra a história de Tainá, evidencia-se que, ao fazer amizade com uma garota da cidade grande, eu nem lembro se o filme, essa amiga da Tainá, mora em uma cidade grande ou só é uma garota que não é indígena. Mas enfim, eu falei que ela era uma garota da cidade grande. A sua cultura era desconhecida. Sendo assim, não havia valorização da parte de sua amiga para com a comunidade dos povos tradicionais. Então, nesse primeiro momento que eu quis dizer foi o seguinte: se você não conhece algo, você não valoriza aquilo. Então, eu já coloquei que uma amiga da indígena Tainá não conhecia nada sobre o assunto. Então, primeiro eu entreguei meu repertório na introdução e isso serviu para lá na frente eu poder contextualizar melhor. Fora da ficção não é diferente, já que é de interesse da sociedade a cultura externa, bem como o estereótipo. Vou virar o celular para ficar melhor. Bem como o estereótipo que está inserido no meio social em relação aos hábitos dessas populações. Isso aqui eu não gostei muito. Eu já falaria diferente, que fora da ficção não é diferente. Olha, eu repetindo a frase. Mas enfim, eu falaria que fora da ficção não é diferente, mas falaria que muitas pessoas não conhecem, né, as culturas e as diferentes culturas e os povos originários. E já daria uma introduçãozinha para falar que, portanto, eles não valorizam por causa disso. Eu não entendi muito bem isso que eu escrevi, que já é de interesse da sociedade a cultura externa. Eu realmente não entendi isso aqui, cultura externa, bem como o estereótipo que está inserido no meio social em relação aos hábitos dessas populações. Isso aqui ainda deveria ter contextualizado melhor, mas achei interessante trazer, falar sobre hábitos dessas populações, porque realmente as pessoas não conhecem, então se você não conhece, você não vai valorizar, mais uma vez falando isso. Continuando, eu falei, nessa perspectiva, a tentativa de alguns brasileiros adquirirem os costumes dos estrangeiros. Culturas externas, provavelmente eu falei externo ao Brasil. Beleza. Nessa perspectiva, a tentativa de alguns brasileiros adquirir os costumes dos estrangeiros deixa em evidência que não há valorização dos povos que aqui habitavam e construíram tantos hábitos que, mesmo não valorizados, estão presentes na cultura brasileira, bem como o folclore, que tem menos repercussão que a festa das bruxas, que é de origem estrangeira. Isso aqui eu achei muito interessante eu ter escrito, eu não mudaria nada, não tiraria. Essa parte que eu coloquei sobre o folclore, que não tem tanta repercussão assim como uma festa, né, que é de outro país, outra cultura, e é muito mais repercutido aqui do que algo nosso. Eu tô vendo aqui que o dia do folclore é comemorado 22 de agosto. Assim, no cotidiano a gente passa por essa data e não vê nada, mas é algo daqui do Brasil, né, cultura dos povos originários, e a gente simplesmente realmente não vê muita repercussão. Isso aqui realmente gostei de ter escrito. Continuando aqui. Além disso, a malha social, coisa de gente que estudou muito durante o ano. Nunca mais utilizei esse tipo de palavra. Além disso, a malha social tem um estereótipo formado a respeito das civilizações dos povos originários. Ademais, o preconceito em relação às crenças e meios de se medicarem através de recursos naturais gera desinteresse para essa parte da população que não possui conhecimento nem está apta para respeitar a cultura diversificada que o Brasil compõe.
isso aqui eu mudaria um pouco, porque hoje em dia essa questão de medicação com produtos naturais não é tão assim desvalorizado, eu acho. Mas é isso, né? A pessoa tá fazendo uma redação lá, não tem uma fonte de pesquisa, não tem como procurar no Google, o tema foi surpresa. Eu acho que tá indo bem nesse texto. Mas, bora lá. Detalhe, eu escrevi em todas as linhas, foram 30 linhas. Diante do exposto, faz-se necessário, portanto, que posições sejam tomadas para resolver o impasse. Isso aqui foi decorado, essa frase inicial. Cabe ao Ministério da Educação, em parceria com a Secretaria Especial da Cultura, criar políticas públicas, bem como assegurar que os jovens sejam apresentados às comunidades desconhecidas, visando quebrar paradigmas que os impedem de admirar a cultura dos povos tradicionais, além de garantir que a mídia televisiva apresente publicidades que atraiam a atenção da população. Tu tá me dando vontade de rir. Apresente publicidades que atraiam a atenção da população, a fim de que a diversidade de dos hábitos sejam reconhecidos e respeitados perante a sociedade brasileira. Eu gostei. Então, essa redação eu tirei 860. Eu acho que foi uma redação bem feita. Uma redação de uma pessoa que tá saindo do ensino médio, né? Querendo muito ingressar na faculdade, na universidade. E eu gostei. Eu mudaria só algumas coisas assim muito específicas, sabe? Que eu coloquei. Mas o que eu mudaria é isso, principalmente o início, que eu não gostei muito. Dessa parte que eu tirei da introdução, mas é porque é assim, quando a gente tá começando um texto, a gente fica muito sem ideia, né? Ao longo do texto você já vai melhorando e vai sabendo o que falar. Então acho que foi isso que aconteceu aqui comigo. Eu comecei com um repertório, citei o filme, né, da indígena Tainá. Essa questão que eu critiquei aqui, amizade com a garota da cidade grande, que eu não sabia se ela era da cidade grande ou não, mas é irrelevante. Ela fez amizade com a menina que não era indígena e não conhecia muito dos costumes. Beleza, foi legal. Agora, isso aqui me pegou um pouco. Fora da ficção não é diferente, já que é de interesse da sociedade a cultura externa. Mas agora eu relembrei que o que eu queria dizer era externa ao Brasil. Só que eu deveria ter deixado isso melhor citado, não falar assim, cultura externa e pronto. Porque apesar do tema da redação ser desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, cultura externa pode ser externa ao meu estado, externa à minha região, entendeu? Mas eu deveria ter deixado isso mais claro em relação a externa ao quê? Externa ao Brasil, externa ao povo, a cultura bem definida dos indígenas. Eu acho que isso eu poderia ter mudado um pouco. E isso aqui também bem como estereótipo que está inserido no meio social em relação aos hábitos. Porque no início eu falo assim, que fora da ficção é diferente e que tem um interesse da sociedade pela cultura externa, beleza. E aí eu falo bem como estereótipo que está inserido. E eu deveria ter dito assim, que também tinha um estereótipo, sabe, para acrescentar e não fazer uma ligação em relação à cultura externa e tipo assim, eu curto mais a cultura externa porque o daqui eu já tenho um estereótipo. Não deveria ser muito assim, mas no sentido de eu curto a cultura externa e daqui eu não conheço nada. Deveria ter sido mais por esse lado. Olha, foi meu primeiro Enem, porque eu me inscrevi no Enem em 2020, mas eu não compareci na prova, porque foi ano de pandemia, seria meu primeiro ano do ensino médio. 2021, tentei me inscrever, mas não foi, porque eu tinha faltado no ano anterior. Então, meu terceiro ano já foi o ano que eu fiz pra valer o Enem. Na época eu me arrependi um pouco de ter faltado o Enem de 2020, porque eu achei que, assim, a família ia me cobrar demais pela nota, e eu fiquei, não, porque eu não tive o meu primeiro ano do ensino médio, deixa pra eu ir no ano que vem, segundo ano. Só que no segundo ano eu não consegui me inscrever. Graças a Deus eu passei, né, deu certo pro curso que eu queria, mas eu teria feito diferente. Se você ainda tá tendo a oportunidade de fazer o Enem como treineiro, faça. É muito bom. Você vai aprendendo, vai ficando mais calmo, vê que, tipo, que é um bicho de 7 cabeças, assim.
porque, nossa, eu fiquei com a dor depois daquela prova nas costas, assim, porque eu passei o dia todo sentada fazendo aquela prova, e aí eu acho que eu tenho um probleminha, assim, sabe, se eu ficar sentada demais, minha coluna trava. Mas enfim, eu deveria ter feito o Enem quando eu me inscrevi, mas eu consegui fazer só em 2022 mesmo, que foi quando foi pra valer. E no ano de 2023 eu consegui entrar na faculdade com essa redação aqui. Eu tinha aulas com uma amiga minha que já tinha passado na faculdade e ela ia estudar comigo lá na minha casa junto com outra amiga. E eu lembro, inclusive, que teve uma redação que ela falou que no início da redação, independente do tema, você tinha que se posicionar. Não falar eu acho, né? Você tem que escrever na terceira pessoa. Mas você tem que deixar claro se você concorda com aquilo ou não. E aí, eu lembro que em uma das primeiras redações que eu fui fazer, não lembro o tema, mas eu falei que tal situação era repugnante. E aí eu falo, calma, Isabela, também não é pra tanto, você precisa se posicionar, mas você não precisa falar, tipo, eu tenho nojo disso, eu tenho nojo dessa situação, entendeu? Então se posicione, mas estude as palavras, não fique usando, tipo, palavras muito difíceis, porque o que importa mesmo é o conteúdo. Você pode escrever um texto com palavras muito difíceis e no final não ter dito nada de válido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, eu tô começando agora esse canal no YouTube, então se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva, deixe seu like, isso é muito importante pra mim. Vocês podem também deixar nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver aqui pelo canal. Me falem, eu vou gostar muito de saber o que vocês estão achando. Beijo e até a próxima!